Hegel foi um importante filósofo alemão no final do século XVIII e começo do século XIX. Nasceu em 27 de agosto de 1770 em Stuttgart, Alemanha. Foi o fundador do hegelianismo, que se baseava na ideia principal de que a realidade é capaz de ser expressa em categorias reais. Hegel dizia que as concepções filosóficas do passado eram sem vida, não históricas e tendenciosas. Por isso, defendeu a forte ligação entre a história e a filosofia. Pensamento. A filosofia de Hegel é a tentativa de considerar todo o universo como um todo sistemático. O sistema é baseado na fé, na religião cristã. Deus foi revelado como verdade e como espírito. Como espírito, o homem pode receber esta revelação. Na religião, a verdade está oculta à imagem, mas na filosofia, o véu se rasga, de modo que o homem pode reconhecer o infinito e ver todas as coisas em Deus. O sistema de Hegel é, assim, um monomismo espiritual, mas um monomismo no qual a diferenciação é essencial. Somente através da experiência pode a identidade do pensamento e o objeto do pensamento serem alcançados. Uma identidade na qual pensar se alcança a inteligibilidade progressiva que é seu objetivo. Assim, a verdade é conhecida somente porque o erro foi experimentado e a verdade triunfou. E Deus é infinito apenas porque ele assumiu os limites de finitude e triunfou sobre elas. Similarmente, a queda do homem era necessária se ele devia atingir a bondade moral. O espírito, incluindo o espírito infinito, conhece a si mesmo como espírito somente por contraste com a natureza. O sistema de Hegel é monista pelo fato de ter um tema único. O que faz o universo inteligível é vê-lo como o eterno processo cíclico pelo qual o espírito absoluto vem a conhecer a si próprio como espírito. 1. Através de seu próprio pensamento. 2. Através da natureza. E 3. Através dos espíritos finitos e suas autoexpressões na história e a sua autodescoberta na arte, na religião e na filosofia, como um com o próprio espírito absoluto. A lógica e a natureza. A natureza é o oposto do espírito. As categorias estudantes da lógica eram todas internamente relacionadas umas às outras. Elas nascem umas das outras. A natureza, no entanto, é uma esfera de relações externas. Partes do espaço e momentos do tempo incluem-se uns aos outros, e toda a natureza está em espaço e tempo e assim é finito. Mas a natureza é criada pelo espírito e traz a marca de seu criador. Espírito. Aqui Hegel segue o desenvolvimento espírito humano através do subconsciente, consciente e vontade racional. Depois, através das instituições humanas e da história da humanidade como a incorporação e objetivação da vontade. E finalmente para a arte, a religião e a filosofia, na qual finalmente o homem conhece a si mesmo como espírito, como um com Deus e possuído da verdade absoluta. Obras principais: Fenomenologia do Espírito, 1806, Ciência da Lógica, 1812, Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 1817, Elementos da Filosofia do Direito, 1817 também. As frases: o racional por si só é o real. Tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. O verdadeiro é o todo. Nada existe de grandioso sem paixão. Hegel divide a ética em subjetiva pessoal, que é uma consciência de dever, ou objetiva social, formada por costumes, leis e normas de uma sociedade. O Estado reúne esses dois aspectos em uma totalidade ética. O ético para Hegel é tudo que constitui o ethos de um povo. O costume ou a moral normativa de um povo é aquilo que o constitui. São seus elementos universais. É o opressor da verdade do espírito no mundo, a identidade de sua validade. A verdade do ethos é o estado que representa o coletivo. A ética, em Hegel, pressupõe conteúdo e forma. Este conteúdo é moral e a forma é ética. No dialético hegeliano, o todo não é a soma das partes. As partes são partes de um todo fundamentado. A ética hegeliana pressupõe um homem livre, que age de acordo com o todo. A polis é a efetivação do indivíduo expressada no ethos de um povo. O homem só se realiza na polis. A distinção entre o livre-arbítrio e a liberdade tem o eu fundamento na estrutura lógica.
dialética da própria razão. Para Hegel, o verdadeiro é o todo determinado. Este todo pressupõe a liberdade do indivíduo enquanto fundamentalmente realizável na polis. Hegel tinha interesse nas áreas de lógica, filosofia da história, religião, filosofia e política. E, finalmente, Hegel morreu na cidade de Berlim, Alemanha, em 14 de novembro de 1831.